Lucas capítulo 11, no versículo 5. Lucas capítulo 11, versículo 5. Pastor, eu não tenho a Bíblia. Amém. Então vamos ouvir, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 11, no versículo 5. O título da mensagem fala a parábola do amigo importuno. E diz assim, ó: Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então essa palavra aqui, eu gosto muito dessa palavra. Ela fala sobre o tempo, né? Por exemplo, agora, meia-noite, alguém chegar na tua casa, bater na tua porta, você vai atender? Tem lugares de misericórdia, se bater na porta, você nem acende a luz. Você nem acende a luz. E aqui está dizendo que se um amigo, à meia-noite, quer dizer, você já está dormindo, descansando, e ele vem buscar em você ajuda meia-noite. Então você já não tem a vontade, né, de nada. Você só quer dormir, quer descansar. E vem alguém buscar ajuda e você não quer dar. Você não quer ajudar, você fala: ó, não dá, eu quero dormir, tá me incomodando. E ao invés da pessoa ir embora, ela fica no teu portão. Imagina, meia-noite, a pessoa batendo palma no seu portão. Misericórdia. Gritando: Fulano, ô Beltrano, o que você faz? Você não vai conseguir dormir. Por isso que a palavra de Deus diz: se você não for ajudá-lo por ser seu amigo, você vai ajudar por causa da importunação. Se não é de um jeito, é de outro jeito. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Porque o Senhor, Ele está dando uma orientação de como devemos buscar em Deus. Porque eu sempre falei aqui, acho que foi na live passada, que nós não merecemos. Ah, pastor, não, eu mereço. Não, sim, todos nós merecemos ser felizes. Todos nós merecemos ser felizes em todas as áreas da nossa vida. Mas às vezes a gente olha para a nossa vida e vê, sabe, às vezes nossas atitudes, nossos erros. Vê, às vezes, a gente, sabe, aqueles pensamentos que, vou desistir, não quero mais. Então, se Deus fosse olhar para isso e fosse nos julgar e para nos dar uma bênção, se Ele fosse olhar para isso, é isso que eu estou falando, a gente não merece. Nós não merecemos. Igual aquela mulher que Jesus estava ali, que buscou no Senhor por causa da filha que estava enferma, endemoniada. E Jesus falou: não é bom tirar dos filhos e dar para o cachorrinho. Ela falou: até os cachorrinhos comem da migalha. E Jesus falou: grande é a tua fé, que aconteça conforme que você desejou. Aquela mulher foi desprezada, aquela mulher, ela não teve a atenção de Jesus, ela não merecia. Jesus falou: eu não vim para você,
Eu vim para ajudar outro, entendeu? Eu não tenho compromisso com você. Jesus foi bem claro para ela. Agora eu quero que você entenda isso. Ela continuou e Jesus concedeu. Você entendeu essa palavra aqui? Se não é por causa da amizade, se não é por causa de mérito, não, é meu amigo, eu tenho que ajudar. Se não for por causa disso, por mérito, que seja pela insistência. Por isso que eu falei, tem pessoas que ela fala assim, não vou mais não vou orar não, eu não mereço, sabe? Acho que Deus não quer me ajudar, acho que Deus não quer me responder, porque eu já orei, já pedi, meu casamento não muda, meu marido não muda, as coisas não acontecem, não, acho que eu sou merecedor não, vou carregar esse karma mesmo, esse fardo na minha vida. Tem gente que é assim, porque ela não entendeu o que o Senhor está falando. Se não é por mérito, no sentido de merecer, é pela insistência, é por perseverar. O que Jesus fala? Pedi, dá-se-vos-á. Se você bate na porta, ela abre. Se você pede, você recebe. Mas é insistência. Tem pessoas que ela começa e para. Pastor, porque eu não estou vendo. Mas essa é a fé. A fé é assim. Você não precisa ver. Você não precisa ouvir. Esse é a coisa mais maravilhosa que tem na vida da pessoa que crê em Deus. Você está entendendo? É você ver o agir de Deus e você, sabe, dar aquela respirada e falar, olha, rapaz, foi difícil, mas eu permaneci crendo. Foi complicado, mas olha, eu permaneci acreditando e deu certo. Olha, Deus é fiel. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você andar sobre as águas. Não tem coisa melhor do que você viver o sobrenatural e viver na dependência de Deus. Não tem coisa melhor do que você perseverar enquanto muitos estão tentando fazer você desistir. Não tem coisa melhor de você ter a sua vitória, não por mérito, porque quando a pessoa ganha algo por mérito, ela se engrandece, ela se acha o melhor. E a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Tem pessoas que agem na soberba. Eu estou orando, eu estou fazendo, Deus, e tá. Ela age assim. Daqui a pouco falta querer até bater em Deus. Falta até bater em Deus. Se eu falasse alguma coisa pro meu pai na época, misericórdia, já apanhava. Se eu levantasse a voz, hoje em dia as pessoas elas não vê Deus como pai, né? Um pai que cuida. Ela vê Deus como sei lá, não sei nem o que falar. Porque as pessoas não entendem. Porque é na perseverança, é na obediência que Deus honra, Deus abençoa. Por isso que eu falo que é importante você ouvir a palavra, não só a oração. Por quê? Porque a palavra, ela penetra no teu coração e te ensina. Porque a palavra de Deus, ela exorta, ela ensina, ela edifica, ela te fortalece, é o alimento. Então, às vezes, você está triste, angustiada, quando você ouve a palavra, e é palavra, não é historinha não. É palavra, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, né? Disse-me disse não, né? Historinha para satisfazer nada não. Quando você ouve a palavra, aquilo te alimenta. Então Jesus está falando de um exemplo, né? De um exemplo que aconteceu. Aquela mulher chegou, ela não merecia ser atendida. Ela não merecia, mas ela precisava. É isso que eu sempre falo com o Senhor. Senhor, talvez eu não mereça, eu não sou merecedor, mas eu preciso tanto de ajuda. Eu preciso tanto de uma orientação. Você entendeu? É isso que move a mão de Deus. Porque Ele vê em você a fé que Ele viu naquela mulher. Ela falou, tudo bem, mas até os cachorrinhos comem da migalha. Quer dizer, ela se deixou se humilhar, ela desceu, ela reconheceu que ela não era merecedora. Você entendeu? Tem gente que não aceita. É igual você vai oferecer o
o último ali do refrigerante, ou o último biscoito, né, do saco do biscoito, da bolacha, não sei como é que você fala. Hã? Aí você fala, eu não quero o resto não. Tem pessoa que é assim, né? Não, eu quero o resto não. Hein? Tinha que me oferecer quando abriu. Tem gente que é assim. Ela não. Ela, Senhor, até os cachorrinhos. Quer dizer, ela se colocou como... Me perdoe a palavra, mas você tá entendendo, você tá ouvindo a palavra. Ela se colocou ali, ó, como... Oh, Jesus. É difícil falar, mas eu acho que você tá entendendo. E Jesus viu nela fé. E viu que ela precisava realmente. Porque quando a pessoa precisa, ela suporta muita coisa. Ela suporta. Quando você... Se você mora de favor, já morou, você sabe o que eu tô falando, porque eu já passei por isso. De ser mandado embora no meio da noite e não ter pra onde ir. No meio da noite não, de madrugada, né? E não ter pra onde ir. Quando você mora de favor, você depende de alguém, você é humilhado, você só abaixa a cabeça, fazer o que você precisa. Você precisa, vai fazer o quê? Hã? Você tá entendendo a situação daquela mulher? A situação, o que Jesus está nos ensinando? Porque tem pessoas que às vezes não recebem certas coisas. Porque a palavra de Deus diz assim, o homem não pode receber nada se não for dado do céu. Tem pessoas que não recebem certas coisas porque ela se exalta, sabe? E ela não reconhece. Toda live eu vou falar isso. Talvez eu seja repetitivo no que eu tô falando. Mas eu sempre vou falar, todas as lives eu vou falar. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sempre vou falar isso. Porque enquanto a pessoa achar, não, eu quero isso, eu quero aquilo outro, não se briga com o Pai. Não se briga com o Pai, não se briga com Deus. Você tá entendendo? Não sei. Hoje em dia pode até ser, né? Não sei, né? Tem filho que bate até no pai. Tem filho que dá até na cara do pai. Xinga o pai, né? Às vezes nem chama de pai, né? Chama pelo nome, né? Eu já vi situações de mãe ser chamada pelo nome, não por mãe. Mãe, não é, chama o nome. E a gente fica olhando pra isso e fala, meu Deus, acabou o respeito, né? Tem pessoas que agem assim com Deus. Ah, então não vou orar mais não. Se não acontecer, então não vou fazer mais nada não. Tem gente que é assim. Aí ela acha que Deus vai chegar e vai, ai, não faz isso não. Não. Deus falou, se não for por ser amigo, se não for por mérito, é por necessidade. E se você quer tanto, pastor, eu quero muito ser feliz. Então, às vezes a gente tem que suportar muitas coisas. Às vezes a gente tem que fingir que não vê certas coisas. Às vezes a gente tem que fingir que não está ouvindo certas coisas. E às vezes a gente tem que se calar, né? Porque a gente precisa de algo, a gente tem que suportar. Você precisa do trabalho, você precisa do emprego. Então você suporta ali aquela humilhação, sabe? Aí você ama tanto teu marido, você suporta as coisas, você suporta as afrontas, que você ama, você, sabe? É algo que você está lutando para vencer, é o teu sonho, é o teu projeto. Então você suporta o processo, você suporta todo esse processo que você está olhando lá na frente, o propósito de Deus na tua vida. Você entendeu o que Jesus está falando aqui? É o amigo importuno. Se não é por mérito, é por necessidade. E eu quero que você reflita agora nesse momento, antes da gente orar. Quando você pede algo para Deus, você pede por mérito. Senhor, eu fui, orei, pedi, tô pedindo, não tá acontecendo nada. Como é que você fala com Deus? Será que é na raiva, no ódio, na soberba? Ah, eu vou ficar fazendo isso tantos dias. Amém, glória a Deus. Ah, eu vou me privar disso tantos dias. Amém. Vai na tua fé, que Deus te abençoe. Amém, Deus te diga. Deus abençoe, Deus te diga. Coloque isso no teu coração. Como você tem agido, né?
diante do Senhor. É isso que às vezes faz a diferença. É essas coisas que às vezes a pessoa não entende. Ela acha que às vezes ela agindo por mérito. Porque assim, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que agir. Sim, temos que agir. É maravilhoso quando você, vou fazer um propósito, fazer um voto, eu vou orar, vou jejuar. Amém, glória a Deus. Mas às vezes, Deus só quer que venhamos reconhecer que nada somos sem Ele. Nada somos sem Ele. Não tem coisa melhor para uma mãe, para um pai, para uma avó, um tio. Não tem coisa melhor para você que tem um filho, um neto, um sobrinho, do que você estar assim, né, do nada, distraído, vendo alguma coisa, e eles chegarem, darem um abraço e falar assim: vó, mãe, pai, eu te amo. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. É isso que toca o coração de Deus. Porque tem coisa que você força, né? É como se você forçasse. Vem cá, dá um abraço na mamãe. Dá um abraço, dá um beijo. Aí você já viu essa cena? Você já viu essa cena de chamar assim um ente querido, né? Dá um abraço aqui e ver que é uma coisa forçada? Tem gente que está forçando certas coisas. Pastor, o senhor está falando que não tem que orar, não tem que jejuar. Não, eu estou falando isso. Eu não estou falando isso. Eu vou para o monte, a gente jejua, a gente ora. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que às vezes a pessoa, ela age diante de Deus por mérito. E às vezes a bênção dela está quando ela reconhecer que ela precisa: Senhor, eu nada sou sem Ti. Tira de mim, Pai, essas coisas que me atrapalham, sabe? Tira esses pensamentos, me ajuda, Senhor. Pronto, não tem coisa melhor. Você está entendendo? Por isso que Jesus ele falou: se não for por ser amigo, será por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Você entendeu? Qual é a sua necessidade? O que você quer? Pastor, eu quero isso, a minha vitória, meu milagre, tá? Então você tem que, a sua necessidade você passa por cima e você suporta muita coisa. Se você ama teu marido, né, teu casamento, você lutou pelo seu casamento, então você suporta muitas coisas, porque você não quer acabar com o casamento, você passa por cima de algumas situações. Você não quer ser mandado embora do serviço, então você suporta, não, eu vou vencer aqui, tá? Então você aceita o processo, você entende que vai ter a luta, vai ter a adversidade, vai ter os abandonos, os amigos vão embora e você vai se sentir sozinho. Você vai entender tudo isso. E quando você entende isso, fica mais fácil. Aí você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu só tenho o Senhor. Aí às vezes você não vê resposta, Deus não fala nada. Talvez você não escuta um nada, mas mesmo assim você continua, como aquela mulher. Ela pediu: não posso atender não. E ela continuou insistindo. É assim que você vence. É assim que nós vencemos. Na perseverança alcançamos a vitória. E que você possa colocar isso no teu coração nesse momento. Então vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, Pai, na nossa vida, na vida dessa pessoa, Pai, que precisa tanto do Senhor, precisa. E talvez suporta, como diz a Tua palavra, humilhações, angústias, por causa do Senhor. Tem pessoas, Pai, que suporta até mesmo amigos zombando dela, zombando dele, dizendo: se fica aí negócio de Deus, de igreja, de fé, sai desses negócios aí. Mas ela está perseverando, Senhor. Ela está permanecendo, talvez até mesmo dentro de casa. Às vezes meu pai é sozinha, só tem ela, só tem ele. Essa pessoa é o alicerce da sua casa. É a única que acredita no milagre.
É a única que acredita na restauração, na bênção, na vitória. Porque os outros, talvez, Pai, estão jogando, como diz Cal, desanimando, frustrando essa pessoa com palavras, com atitudes, com afrontas. Ah, meu Deus. Tua palavra diz que suportamos afrontas por causa do Senhor, Pai. E permanecemos firmes e temos vitórias. E que o Senhor possa nesse momento tocar e visitar esse coração, Pai. Que talvez está angustiado, triste, porque não alcançou a sua bênção. Não conseguiu ver resultados das suas orações. Essa pessoa, Pai, que participou de tantas lives, participou de tantas, Pai. Talvez foi até enganada, iludida. Talvez até enganaram ela, dizendo que ela iria receber algo, que ia acontecer algo, que estava preparada. Talvez essa pessoa se decepcionou, Pai, em algumas lives, em algumas coisas, porque o que faltou e que falta na nossa vida, Pai, é a Tua palavra. Quando ouvimos a Tua palavra, ela nos fortalece e nos dá a certeza de que somos mais do que vencedores. Independente daquilo que se levanta e daquilo que esteja na nossa vida, a gente entende que nada pode ficar de pé quando o Senhor toca, Pai. Quando o Senhor se manifesta, não existe inveja, não existe olho grande. Não existe nada que possa impedir o Teu agir, Pai. Como diz a Tua palavra, agindo eu, quem impedirá? Então, quando nós entendemos isso, Pai, nós buscamos o Senhor. Talvez não porque merecemos, Pai. Porque se o Senhor julgar agora e colocar na balança tudo que fizemos de bom e de ruim, talvez vai pender para o lado ruim, mais pesado. Se o Senhor colocar na balança agora, Pai, os momentos em que falamos do Senhor, de fé, que vai dar certo, e no momento que e falamos que deu errado, que minha vida não presta, vai pesar para o lado ruim. Então, se o Senhor for nos julgar pesando na balança, nós vamos ser achados em falta. Essa é a verdade. Então, por isso, Pai, que se não for por mérito, se não for porque merecemos, porque estamos na fé orando, porque somos ali subindo o monte e jejuando, se não for por causa disso, Pai, nos ajuda, porque precisamos tanto, Senhor. Precisamos tanto da Tua misericórdia. Precisamos tanto da Tua ajuda, Pai, como talvez nunca precisamos. Como se nunca tivéssemos precisado, Pai. Estamos precisando muito do Senhor. Essa mãe, Pai, chegou no limite. Essa esposa talvez chegou no limite. Esse novo mês, Pai, tem que ser assim, Pai, um renovo, uma mudança. Não porque ela determina, é porque ela precisa, Pai. Essa mãe, ela precisa respirar, precisa de um alívio, precisa, sabe, Senhor, fala, poxa, eu preciso de dias de felicidade, chega de tristeza, chega de chorar, chega. Essa pessoa precisa, Pai, essa mãe precisa. Ela precisa ter vitória. Essa pessoa precisa ser feliz. Não que ela merece no sentido de fazer algo em troca. Eu vou fazer isso, eu fiz, eu tenho que me dar porque eu fiz, eu orei, eu pedi. Não, se não for isso, Pai, é porque ela precisa. Eu preciso, nós precisamos. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessa pessoa que talvez, Pai, se esforça tanto. Talvez até ficou reclamando. Porque está doente, porque isso, porque aquilo outro. Ah, Senhor, erramos tanto, Pai. Tua palavra diz que não sabemos nem orar. É verdade, a gente não sabe orar, a gente sabe pedir, a gente sabe falar. Tem pessoas que só sabem chorar, só sabem se lamentar, Pai. Tem pessoas que só abaixam a cabeça agora, nesse momento. Tem pessoas que talvez nem a boca está abrindo. Só está ouvindo, Pai, porque às vezes perdeu a força. Não que ela não acredite no Senhor, não que ele não acredite. Essa pessoa acredita em Ti, Pai. Mas às vezes, Senhor,
É tanto tempo sem sorrir, é tanto tempo sem um alívio, sem um refrigério, que às vezes essa pessoa ela só está sem força, está fraca, está desanimada. Mas que o Senhor possa proporcionar, Pai, porque nós agradecemos pelo dia de ontem. Nós agradecemos pelo dia de ontem. E o Senhor está nos proporcionando um novo dia. Já é um novo dia. E que seja um novo dia, Pai, trazendo esperança. Esperança para o nosso coração. A fé para a nossa vida. Que possamos olhar para o Senhor, Pai, e ver. O Senhor está trabalhando. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Abra os olhos, Pai, dessa pessoa para que ela possa ver o Senhor operar, Pai, que talvez essa pessoa só vê decepções, tristezas. Essa pessoa que está vendo o casamento afundar, a família separar, está vendo as coisas dando errado e apertando financeiramente e as dores aumentar. Meu Deus, as coisas não acontecer. Senhor, abre os olhos, Pai, dessa pessoa, para que ela possa viver pela fé e que ela possa pedir nesse momento, não por mérito, mas por necessidade. E se tiver alguém aqui, Pai, que é merecedora porque fez muita coisa para o Senhor, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu reconheço, Pai, eu reconheço que eu preciso tanto. E tem pessoas aqui, Pai, que até pede, Senhor, não olha a minha vida não, que se eu for olhar, o Senhor não vai me abençoar não. Se o Senhor for ver o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, Senhor... Tem pessoas que falam assim, pastor, eu tô pagando o que eu vivi antes. Eu tô recebendo coisas ruins na minha vida, tudo que eu plantei antes. Tem pessoas assim. Tem pessoas que já se entregou, já desistiu, já está desacreditada. Mas que nesse momento você possa ser tocado por Deus. Que nesse momento o Senhor possa tocar na tua vida de uma forma que Ele nunca tocou. Não que Ele não pôde tocar, não. É porque agora você entendeu. É que agora você compreendeu que a palavra do Senhor, ela te dá força. A palavra de Deus te alimenta e te renova. E faz você levantar a cabeça e seguir em frente. E não olhar para aqueles que se levantam contra você. E nem contra aqueles que querem ver a sua queda ou a sua ruína. Mas que você possa seguir em frente. Colocar isso no teu coração. Persevera, minha irmã. Persevera, meu irmão. Vai em frente, luta, ora, peça. Porque quem pede, recebe. Quem persevera, alcança. É na perseverança que está a nossa vitória. A palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Daquele que olha para trás e desiste. Daquele que olha para trás, talvez você fale assim, pastor, mas eu não tenho força. Eu não estou tendo força. Eu não estou falando de força. Eu estou falando de acreditar. Porque a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós somos fracos. Reconhecemos a nossa fraqueza e reconhecemos que somente o Senhor para honrar a nossa vida. Por isso que diz, quando estou fraco, é que eu sou forte. Então você se torna forte quando você reconhece que precisa de Deus. Jesus disse para aquela mulher, que seja feita a tua vontade. Olha só, é muito forte isso. Que seja feito conforme você desejou e planejou. A perseverança faz isso. A perseverança no Senhor faz isso. Deus satisfaz o desejo do coração daquele que crê, na vida daquele que confia. Por isso confia, não desista, não desanima. É como eu falei, tem hora que você tem que fingir que não ouve. Tem hora que você tem que tapar os ouvidos e parar de ouvir opiniões, palavras de desânimo na tua vida. Tem momentos que você tem que fechar os seus olhos e fingir que não enxerga, para não ver coisas que venham te tirar da fé, tirar da presença do Senhor. E
E tem hora que você tem que fechar sua boca para talvez não se exaltar diante de Deus e começar a reclamar, dizendo que você faz e nada acontece. Tudo está na mão de Deus. É como nós falamos, se você está aqui pela primeira vez e talvez você nunca viu essa live, nunca conheceu aqui. Uma coisa eu digo para você, tudo tem seu tempo. E o tempo da sua vitória chegou. Tudo tem o seu tempo determinado. E pode ter certeza que esse mês, esse dia, você, nós, todos viveremos o melhor do Senhor. Não porque merecemos, mas é porque precisamos sorrir, precisamos nos alegrar. Que o Senhor abre portas na sua vida, a ponto de você escolher, você que está desempregado. Que o Senhor venha tocar na sua vida e que esse câncer desapareça. E que esse nódulo venha sumir. E que essa lepra, que essas enfermidades, que essas feridas, esse machucado, que talvez até exala mau cheiro, venha cicatrizar. Que nesse momento o Senhor toque na sua vida de uma maneira que você seja restaurado agora. E que você possa ter a noite mais abençoada da sua vida. Que a partir de hoje você possa dormir, mas dormir tranquilo, em paz. Porque a tua palavra diz, Senhor, que eu deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Pai, eu tenho a certeza que nesse momento o Senhor tocou na vida de cada um deles e que o Senhor transformou cada um deles. E eu tenho a certeza, Pai, que o nome do Senhor será glorificado. Obrigado, Senhor, pelo dia que se encerrou e obrigado pelo dia que começou. Eu tenho a certeza, Pai, que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Abre uma das suas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse do meu milagre, eu creio que o Senhor me entregou a minha bênção. Feche suas mãos e diga: eu recebo a minha cura, eu recebo o meu milagre. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus.